Fala galera, graça e paz. Estou aqui hoje com meu amigo o pastor Evaldo. Hoje ele vai contar um pouquinho a história dele, ele vai falar um pouquinho sobre o ministério dele, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida dele, né? Amém. Ele tem um livro, ele vai falar um pouquinho sobre o livro também, fala tudo aí. Ele vai se apresentar para vocês agora. Fique à vontade, meu amigo. Fala galera, graça e paz. Eu sou o pastor Evaldo Santana. Nós estamos ali na De Alfa como pastores auxiliares. E é uma alegria poder estar aqui hoje com meu amigo Robson, que Deus nos presenteou com essa amizade. Amém. Que tem feito também um trabalho brilhante aqui. Começando, um Né? trabalho Começando. aí para alcançar muitas vidas para Jesus. E vai ser uma honra estar aqui com vocês esse período aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem feito por intermédio das nossas vidas aqui na Terra. Amém. Sexta-feira, galera, olha, Yes. tá? Toda sexta-feira eu tô lá na The Alpha, né? Ó, e como você falou, a sexta forte. Sexta Então, forte. galera, já vou deixar o convite para vocês agora no comecinho do vídeo. Amanhã, sexta-feira, campanha Sexta Forte. Olha, eu falo, Deus tem transformado vidas lá, hein? Amém. A última Glória a sexta-feira foi muito forte. Eu falo, não tem como você entrar lá na The Alpha e não sair sem sentir a presença de Amém. Deus. Eu falo, se você está procurando uma resposta, vai lá que Deus vai falar de uma forma ou de outra. Valdo, conta um pouquinho sobre a sua história, como é que as coisas, as maravilhas que Deus tem feito, né? Não só maravilhas, a gente sabe que é muitas provas também, mas Sim, conta sim. pra gente aí a sua história, como foi, ministério. Então, a princípio eu nunca tive, na minha fase de adolescente, sempre estive no contexto de igreja, e na minha fase de adolescente eu nunca tive o anseio e desejo de ler livros, ler Bíblia. Eu tinha até um pouco assim eu posso dizer não é rejeição, mas eu não era muito apático ao púlpito, eu nunca tive desejo de estar ali, até que um dia, por intermédio de uma profecia, um irmão pregando num congresso de jovens, e na realidade eu tinha o meu grupinho de jovens, né? Que eu chamava a famosa gangue dos adolescentes, que a gente ia para a igreja para tirar onda, para ouvir os louvores, para fazer outras coisas. Aproveitar, né? Menos para adorar Jesus. Aquela fase de adolescência, de transição. E um dia um pregador foi pregar e ele levantou o dedo e falou assim: olha, Deus manda eu te dizer que você vai ser pregador. Eu falei, não é comigo, não é para mim, né? E vem aqui na frente. Eu falei assim, não, eu não quero esse negócio não. Tô bem aqui, já tô, né? Tô confortável. Tá mais ou menos isso. E aí ele falou, mas Deus vai fazer isso na sua vida. E os meninos lá, tudo começou a me zoar, falando assim, poxa, você vai ser pregador e tal. Eu falei, não, é ele que tá falando, não tem nada a ver comigo não. E passou um ano, esse mesmo pregador veio pregar pelo segundo ano, que convidava bastante ele, que ele era muito usado. E ele foi de novo pregar no congresso da nossa igreja. E eu falei, nossa, de novo esse cara. Tá perseguindo, né? E aí, passado um ano, que era o congresso de festa de um ano, ele profetizou na minha vida de novo. Eu falei, não, ele tá me perseguindo, coisa já particular, já virou particular. E ele falou assim, olha, para provar que Deus vai te levantar e vai te usar, ele vai te batizar com o Espírito Santo hoje. Eu falei, cara, eu sei como eu estou vivendo. Ele falou, vem aqui na frente. Eu fui empurrado, na realidade, porque eu não queria ir. Vai. Os meus amigos me empurraram, eu fui, e naquele dia Jesus me batizou com o Espírito Santo. Naquele dia. Eu senti algo muito diferente, porque parece, sabe quando uma corda puxa suas mãos e você fica com as mãos levantadas, você não consegue abaixar? Eu estava com o olho fechado, ele falou, fecha os olhos. Eu fechei os olhos e minha mão levantou, parece que é automático. Quando eu abri os olhos, eu achei algo estranho. Eu falei, o que está acontecendo? Parece que alguém segurou minhas mãos. E ele fecha os olhos, ele começou a orar, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas, e foi uma experiência única, né? Um marco na minha história, que depois daquele dia, a minha vida deu uma mudada. Aquilo ali foi algo que mexeu comigo, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu não queria responsabilidade com nada, só queria... E aquilo ali parece que trouxe algo para mudar a minha história. Depois disso, eu falei, e agora? O que vai acontecer depois? Porque você é um jovem, uma experiência nova. Acho que essa é a grande incógnita, né? Deus tem um chamado. Tá, mas e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer daqui para frente? Eu fui selado, falei novas línguas. Uau, legal, bacana.
era alguém que até dava risada dos irmãos que falavam em outras línguas, e aí aconteceu justo comigo. Eu sei que é isso. É muito forte falar isso aqui, porque... E depois daquele dia eu falei assim, e agora? Aí o outro culto, eu falei, será que eu vou falar de novo? O que vai acontecer? Aquela coisa de jovem, aquelas perguntas, aqueles questionamentos que existem, né? Depois de uma grande experiência. E aí no outro culto eu senti a presença de Deus, foi algo forte. Fui se ajuntando aos jovens mais compromissados da igreja. E aos poucos, Jesus foi pegando todos aqueles bagunceiros e também foi trazendo o compromisso. E aí foi mudando, a gente foi crescendo, foi criando maturidade. E aí um dia eu falei assim, poxa, eu vou começar a ler então. Porque eu vejo os irmãos dizendo que tem que ler a Bíblia e tal. Eu comecei a criar o hábito de ler, comecei a ler Bíblia. Aí alguém me dava um livro. Eu falei, vou ler esse livro. Não gostava de ler nada, nem revista Veja, nem jornal, nada. E aí fui criando esse desejo, algo que Deus já foi colocando dentro de mim. Eu falei, poxa, eu tenho que ler. Aí ler livro, ler Bíblia. E aí eu falei assim, poxa, mas não estou entendendo. Como é que eu leio a Bíblia? Aí um irmão da igreja falou assim, nós temos um curso teológico dentro da igreja, um curso interno. De 1 ano, é o básico do básico. Vem fazer, eu falei assim, eu vou. Aí fiz 1 ano inteiro do básico. De Gênesis a Apocalipse, 1 ano inteiro. Aquele bem por cima mesmo, sabe? Eu falei, uau, que bacana, eu gostei. E comecei a criar o desejo. Eu falei assim, eu vou fazer outro curso agora. Quero aprender mais. Um curso mais profundo. Aí eu fui fazer um curso na escola IBADEP, formado na teologia pela IBADEP. Aí sim, fiz o básico completo, aquela coisa mais detalhada. Depois fiz o médio. E eu falei assim, poxa, gostei disso aqui. Isso aqui é muito interessante. E aí começaram a surgir as oportunidades. Na realidade, eu criei tanto desejo de estar nesse contexto que eu corri atrás das oportunidades. Eu falei assim, eu quero estar em lugares onde eu possa falar agora. Porque eu me enchi de conhecimento e eu falei, agora eu preciso descarregar. Só que existe uma coisa chamada, Robson, tempo. E às vezes a gente não quer respeitar o tempo, né? Eu falava, eu estou preparado para falar. E Deus estava me preparando ainda. Mas eu falava, eu já estou preparado. Mas ainda não era o tempo de Deus. Então eu ia para a igreja de segunda a segunda procurando oportunidades para falar. Quando não tinha culto na igreja, eu ia no culto nas casas. Para ter oportunidade. Mas sabe o que acontece? Olha só como Deus me testou aí. Eu ia segunda-feira num culto no lar para pregar. E aí naquela expectativa. Eu aprendi a montar mensagem, aquelas mensagens temáticas, expositiva. Eu aprendi a montar essas mensagens. Escrevia tudo, texto, tópico, ilustração, conclusão, uma mensagem completa. E eu ia tudo com esboço bonitinho para o culto. Chegava lá, já tinha alguém que ia pregar na segunda-feira. Eu falei, poxa, vou na terça-feira, no culto do irmão que não me conhece, vou de terno e gravata para as pessoas verem que eu era um pregador. Chegava lá, já tinha um irmão terça-feira para pregar. Falei, então vou quarta-feira na tarde da minha igreja, o pessoal me conhece. Vai me dar oportunidade. Quarta-feira já tinha uma missionária para pregar. Eu falei, vou quarta-noite em qualquer culto, já tinha gente. Quinta-feira, quinta da vitória, já tinha gente. Sexta-feira da revelação, já tinha. Sábado, culto com os jovens, eu falava, eu sou dos jovens, eu também vou ter essa oportunidade. Já tinha gente lá para pregar, um outro jovem. Domingo, e assim eu fiquei um bom tempo assim. Chegou um período que eu falei assim, peraí Deus, o Senhor me chamou para pregar. E por que eu não estou pregando? E eu não entendia, né, esse tempo de Deus. Aí um dia eu estava orando, Deus falou assim para mim, eu vou te enviar para uma grande multidão. Eu falei, opa, agora está melhorando. Mas não pregava para uma pessoa, como é que eu pregava para uma multidão? Né? Eu tive uma experiência dentro do banheiro, é coisa assim de dar risada, tá? É aquela coisa que hoje, quando eu era adolescente, eu era muito assim, nossa, crente é louco, né? Fala sozinho, fala sozinho, né? É isso aí. Hoje eu falo, acho que eu sou louco. Hoje eu sou louco. É essa pegada. Porque um dia eu entrei no banheiro e fui tomar banho, e eu ainda nem era casado, nem era noivo, nem namorava. E eu comecei a falar dentro do banheiro. Eu comecei a pregar dentro do banheiro. E eu comecei a falar. Comecei a falar. Minha mãe falou, ixi, meu filho tá ficando maluco. Filho, o que tá acontecendo aí? Falei, nada, mãe. Comecei a pregar. Então o meu primeiro público foi o shampoo, sabonete, a buchinha. Foi essa galera. Foi o meu primeiro culto ali, minha primeira mensagem. E depois disso, Deus estava me preparando, e eu precisava ser preparado para ser conduzido. Aí Deus me conduziu até os trens de São Paulo. Então, eu fui conhecido
por um bom tempo como pregador do trem. Talvez, não sei se você sabia disso. Eu já ouvi. E eu preguei no trem 1 ano e 2 meses. Eu vi coisas extraordinárias acontecer dentro do trem. Coisas muito fortes acontecer. De Deus curar pessoas de trombose. Depois a mulher vem com o diagnóstico, eu só fui curada aqui dentro. De casais que estavam vivendo quase um período de separação, que ia também no trem e ouviu, e depois contar a testemunho, falou assim, a gente estava para se separar, mas as palavras que foi ministrada aqui dentro do trem de Deus fez com que o nosso relacionamento fosse restaurado. Então, valeu muito a pena, foi a minha maior faculdade. Fala, a melhor escola. Foi o trem. Foi experiências de também você ser expulso, de os guardas te pegassem mesmo, te jogar para fora, literalmente. E assim, eles lá são autoridade máxima, né? E a gente respeitava, eles mandavam parar. Só que tinha dia que você estava tão empolgado que você continuava. Você não queria parar de falar, era mais forte do que você, não que você ia desrespeitar. Sim, mas você tá ali no manto, você desrespeitou com a autoridade, porque Deus também colocou autoridade na terra, né? E toda autoridade é constituída por Deus. Então a gente respeitava, mas tinha dia que você estava cheio. E ele falou assim, se você não parar, nós vamos te lançar para fora. Então era lançado mesmo e jogava para fora e a galera inteira do trem para fora. Mas um dia eu tive uma experiência muito forte dentro do trem. A escala deles era 4x2, então 4 dias eles estavam ali, os mesmos guardas, né? Os PF. E eu pregando, ele falou, de novo você, rapaz? Tá fazendo o que aqui de novo? Eu falei, puxa, é maior do que eu, não consigo parar. Ele falou assim, já sabe, né? Próxima estação, abriu a porta, fora. Eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, hoje quem sai são eles. Eu falei, eu não tô entendendo. A voz veio no meu ouvido e falou, hoje quem sai são eles. Eu falei, então me dá estratégia. Aí o Espírito Santo me deu estratégia. Eu falei assim, gente, vocês sabem que eu sou pregador do trem, estou pregando aqui já tem um tempo. E eu quero falar, se eu estiver incomodando alguém aqui hoje, por gentileza, levante as suas mãos e eu vou me retirar. Hoje ninguém vai colocar a mão em mim. Eu saio por essas portas aqui. Naquele dia, ninguém levantou as mãos. Ninguém. E no trem, né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem empatia com a palavra, não. Mas naquele dia, para a glória de Deus, ninguém levantou a mão. Aí eu olhei para eles e falei assim, hoje quem sai são vocês. De fato, a lei do trem é essa. Se você estiver incomodando alguém, você sai. Aí os guardas abriu a porta, no próximo vagão saem os 4. E eu fiquei. Aí eu comecei a pregar. Aí o clima mudou no trem. Um rapaz lá atrás falou assim, ei, você aí? Eu falei, não apanhei dos guardas, eu vou apanhar daquele cara hoje. Falou assim, você aí, que autoridade é essa? Que negócio é esse? Eu falei, qual? Falou que você falou e os guardas saíram, o que aconteceu? Eu falei assim, é o Espírito Santo. Ele falou assim, se de fato essa autoridade é verdadeira, eu quero ela também. Eu falei, então vem aqui, nós vamos orar por você dentro do trem. E naquela noite, tarde para noite, ele aceitou Jesus dentro do trem. Forte, hein? Então foram muitas experiências de sair do trem, sabe? Por não poder orar no trem, os guardas falaram assim, aqui você não pode. A gente ia para a plataforma, também não pode. Eu passava a catraca, saía do trem, orava, fazia fila para as pessoas orar. Eu orava por cada uma, depois voltava e vinha de volta para minha casa. Então foram muitas experiências boas, que eu falo que foi a minha escola. Aí depois disso, as igrejas começaram a me convidar. Aí era congresso, aí eu fiquei aproximadamente 10 anos, na realidade hoje ainda estou 10 anos na obra, assim, na itinerância integral. Sempre trabalhei, dos meus 14 anos até os 30, sempre trabalhei. Aí depois Deus me chamou e não teve como mais trabalhar. Larguei o trabalho estruturado, sabe, que rendia muito para fazer a vontade do Senhor. E a minha última experiência que foi assim fora do país foi no Chile. Não sei se você também já ouviu. Do Chile não, do Chile eu não ouvi. Eu tive a oportunidade de ficar 7 dias no Chile pregando. Eu fui pregar numa igreja muito boa lá, de um bispo, uma catedral. Ele tem também rede de televisão para vários países. Eu tive a oportunidade de pregar lá. E lá o culto é aproximadamente 5 horas, 6 horas de culto. Eu ouvi falar, pessoal, que o culto lá e os louvores que eles chamam de alabanzas, vamos agora às alabanzas, que são os louvores, cerca de 3 horas o pessoal louvando ali e se derramando mesmo, as senhoras de 60 anos mesmo, na presença de Deus. É muito forte, elas não se cansam. Cultura brasileira, uma hora já queria estar sentado. Mas elas não, já é cultural deles, entendeu? Aí o bispo falou assim, quanto tempo tu queres para predicar a palavra de Deus?
Eu falei, na hora está de bom tamanho. Ele falou assim, não, aqui 3. Eu falei, 3 horas pregando, eu não aguento. Manda mais aí. Eu falei, não aguento. Mas aquele dia foi tão forte que eu preguei, eu lembro que eu preguei sem tradução. E eu nunca falei espanhol. Meio enrolado em português. O povo, eu falava, você está entendendo, o povo? E amém, amém, amém. E aí foi, eu sei que naquele dia 7 vidas aceitaram Jesus. É forte, né? Então, foram experiências marcantes. E eu tô aí, né? Graças a Deus, continuo pregando. Tem um livro. Eu escrevi esse livro há cerca de 8 anos atrás. 8, 10 anos atrás. Mas ainda não havia colocado. Já estava tudo escrito, precisava de correção, edição, tudo bonitinho, para depois mandar para uma editora, né? E ficou um bom tempo na gaveta, um bom tempo engavetado. Eu tive que até mudar um pouquinho a linguagem, porque a linguagem de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, né? E aí é tão Deus no negócio que eu conheci um médico, minha esposa trabalha na área da saúde e a gente tem contato muito com o médico. E aí ele falou assim, qual o seu sonho? Ele falou, quero tomar um café com você. Eu falei, bora tomar café. Né? Aí ele falou assim, qual o seu sonho? Eu falei, eu tenho vários, mas agora eu quero publicar o meu livro. Eu acho que todo ser humano tem que plantar uma árvore. Né? Tem que plantar uma árvore, escrever um livro. Eu acho que essa é a realidade. E ele falou, eu falei assim, é um livro. Ele falou assim, então, ok, procura a editora que eu vou patrocinar. Eu falei assim, já tá tudo certo, cotação e tudo mais. Por isso que é bom você estar preparado. Porque apareceu uma oportunidade e você estava preparado. Então, eu entendi que a palavra sorte, para mim, tá? A palavra sorte. Não existe, né? O que existe é a preparação junto com a oportunidade. Aí você pode chamar de sorte, pode chamar do que você quiser. Se você estiver preparado e a oportunidade aparecer, pode ter certeza que vai acontecer. Acontece. Então, essa é a realidade. Eu já estava com tudo preparado, já fiz cotação em 3, né? Achei uma, gostei dessa, os valores para mim. Ele falou assim, então pode cotar. Eu falei, não, já está aqui. É só você transferir. Aí ele falou assim, passa o número da conta. Na hora, na mesa assim, ó. Eu falei, ok, passa o número da conta. Uma semana o livro já estava na minha casa. Então, para você ver como Deus trabalha. E mil tiragem foi muito rápido, como eu comecei a pregar muito, era agenda quase tinha tempo assim que eu vivia 28 agendas no mês, então era muito corrido todo dia. Para quem corria atrás de pregação, né? Antes. Exatamente, aí tinha dias que eu tinha que falar assim, posso enviar um amigo meu, porque era 3 agendas, pessoas que ligavam, chamavam, eu falei assim, eu não posso, estou agendado, mas um amigo que prega também, e aí vivia essa vida aí muito tempo. Aí depois da pandemia, porque até antes da pandemia eu não parava. Viajei em vários estados do Brasil, aqui interior de São Paulo, nossa, perdi a conta. Muitas vezes mesmo. Interiorzão afora aí, às vezes eu ficava 3 dias pregando em congresso. E aí depois da pandemia deu uma parada. Aí foi nesse período de pandemia que foi o tempo da reciclagem, eu chamo de tempo de reciclagem, né? Porque aí eu também estava vivendo essa vida muito, né? Não parava um minuto, aí Deus deu um break. Eu falo que foi o break de Deus na gente. Espera aí que agora eu vou... Você entendeu? E aí foi nessa época também que abriu mais a minha mentalidade para empreender e tal. E nunca deixar a minha missão, que eu chamo isso de missão. A pregação para mim é uma missão, tá? Que foi Deus que me impulsionou para ser, não foi homem, não foi ninguém que falou assim, o homem foi usado por Deus para falar que eu seria. Mas se eu não fosse atrás, nada aconteceria. Porque às vezes alguém libera uma palavra para você e você fica parado. Eu falo muito isso. Ontem eu fiz uma live e falei sobre tempo. Sobre a promessa na Igreja de Abraão. Que sim. Quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. Uau. Quanto tempo demorou para se cumprir? Para se cumprir, 90. E quantas coisas ele passou. Sim. E eu escuto muito isso, vocês falando lá na The Alpha. Sim. Sempre escuto. Na The Alpha, nas lives da The Alpha. Que assim, Deus, ele vai lançar uma promessa na sua vida. Sim. E a partir do momento que ele lança uma promessa na nossa vida, não é que assim, o Senhor lançou a promessa, cumpra. Isso. Nada, eu falo, Deus, ele usa, ele pode usar até o despreparado, sim, mas nunca o preguiçoso. Sim, é isso aí. Fala, se a gente não caminhar, se a gente não correr atrás, igual você falou, Deus fez a promessa na sua vida que você iria pregar. Despertou a vontade de ler, despertou, eu falo, despertou a curiosidade, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, quero entender mais. Isso aí. A gente começa a buscar, eu falo, cada vez que a gente começa a entender e vem no coração, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Você começa a buscar mais. É onde eu falo. Quando você começa a buscar, Deus fala, ele está no caminho que eu
pedir para ele fazer. Sim. Então agora, o que ele precisa? Um exemplo no médico, ele precisa de alguém para ajudar? Vou Sim. colocar pessoas estratégicas na vida dele. Muitas vezes aconteceu isso, sabe? De Deus falar que ia fazer, aí me preparava e eu ouvia a voz, faz assim, mesmo você não tendo, sei lá, recurso, que ele ia mandar. Era sempre assim que acontecia. Isso é Deus, não tem como explicar. Não tem, eu falo, é muito isso. É muito forte. O problema das pessoas, Robson, é que as pessoas criaram uma ideologia que Deus vai fazer tudo. A gente coloca tudo na conta de Deus e está tudo certo. Você fica parado, Deus vai fazer. Deus falou, né? E todas as vezes que Deus falou para alguém na Bíblia, vai para tal lugar, a pessoa sempre teve que se movimentar. Nunca ninguém ficou parado. Abraão, sai da sua tenda. Sai da sua terra, sai da sua parentela. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. É tão forte isso aqui, gente, você já fala, que Abraão nem sabia para onde era. Sim. Porque se fosse eu, ia questionar, peraí, Deus. Vai pra onde, né? Você tá me tirando daqui para me levar para onde? Porque nós somos assim, né? A gente gosta de questionar. Peraí, não vou não sei para onde é. Abraão nem olhou para trás e falou assim, tá bom, é para aí, vai. Porque quando Deus fala e você obedece, não importa qual seja o lugar. O melhor lugar, não importa qual seja o lugar, qualquer lugar vai ser o melhor lugar. Com Deus, qualquer lugar vai ser o melhor lugar. Então, Abraão só foi. No caminho, Deus já falou para ele, vai para cá. Ele só obedeceu. Vai para lá. O único erro dele foi levar Ló. E mesmo assim eu falo, o erro de Abraão foi levar Ló. Mas olha como Deus é tão bom. Chegou a um certo ponto, né? Ele tocou no Abraão e falou, minha instrução para você foi clara, vai sozinho. É isso aí. Sai da sua zona de conforto, que sai da casa, né? Sai da sua casa, sai da casa do pai. E a partir do momento que ele se apartou de Ló, é onde a Bíblia fala que ele levantou os olhos e falou, olha aí, você já está vivendo sua promessa, só que eu não poderia revelar para você tudo, porque tinha pessoa que não era do propósito. É isso aí. E acontece muito isso com a gente, né? Eu falo, muito. A gente que tem um propósito, um chamado, muitas vezes a gente fica nessa, tá Deus, mas eu vou fazer como? Você fica colocando porquê para Deus, se Deus falou assim, né? Só vai. É isso aí. Começa que eu te encaminho. Certinho. Eu falo, a minha história é um pouquinho parecida com a sua. Eu vou para a igreja desde os meus 8 anos de idade, por aí. Meu pai começou a ir, e no começo não gostava. Eu falo, toda vez que eu conto, eu sou muito sincero, eu não gostava. Meu pai dava domingo 6 horas, sabe que você tá brincando na rua? Igreja. Mas comecei fui grupo das crianças, passei para adolescente, aí fui para a mocidade, aí comecei a entender um pouco mais da palavra. Me batizei, só que eu nunca, assim, eu não me via lá no púlpito. Assim, eu sempre me via ali, gostava de louvar, não tinha voz. Até que um dia aconteceu umas situações assim na minha vida de me deixar transtornado. Sabe quando você está ali no último banco do culto chorando, só querendo, não querendo papo com ninguém? O pastor saiu do púlpito e veio. E falando, eu assim, Aí sabe, acho que Deus já começou a tocar, eu assim, não, deixa eu pegar. Passa direto. Aqui não. Passa direto. E eu vendo, eu falei, não, papai, para nesse banco, e daqui a pouco ele fez assim, para do meu lado, levanta. Como já tinha um conhecimento, não vou obedecer a Deus, né? Levantei, foi indo comigo, me puxando até o púlpito. Me levou no microfone, tirou o terneiro e colocou assim, a pessoa falando com você isso. Agora, seu lugar é aqui. Amém. E eu assim, isso eu vou fazer o quê? Tá bom, amém. Coloquei em prática? Nada. Coloquei nada em prática. Mas Deus fez a mesma coisa comigo de novo. Aí pegou e falou, o seu chamado é para isso. Sim. Aí fui, todas as quinta-feiras a mãe deve ter ido para lá agora, uma tarde da bênção. É só umas irmãzinhas do coque e a pastora lá. Sabe aquela pastora, quando você vê ela sapateando, você fala, lá vem revelação daquela, você fala, Jesus amado, é comigo. E ela chegou em mim e falou, Deus me mandou você vai pegar. Você vai estar te dando uma palavra assim, assado, coloca em prática. E eu, tá bom. Aí eu comecei, olha como Deus é forte, ele começou a me dar revelação. Eu sonhava pregando. Olha aí. E assim, e como você falou, Deus vai te colocar para pregar para multidões. E eu sonhava assim, eu pregando para muita gente. Eu falei, Jesus, mas eu não consigo pregar para uma, não consigo falar da palavra para uma pessoa, como é que... Até que aconteceu o quê? Foi quando eu perdi meu irmão, que eu não queria saber de Bíblia.
pra mim Deus morreu. Sabe aquele negócio tipo, não quero saber mais. Aí foi quando esse pastor, que eu tô ajudando ele, hoje ele veio me visitar, eu não conhecia ele. E ele veio me visitar. Pode fazer a visita? Eu falei, pode. Chegou aqui, começou a falar, e falou, Deus tá mandando te falar isso, assim, assado, o que quer você na obra. E ele falou, você vai ou não vai? Porque nas minhas orações assim, me leva, quero morrer, não tenho necessidade, eu só queria isso. Era o que eu tava pedindo pra Deus. Eu me tiro minha vida, tentei tirar minha vida e nada. Aí ele pegou e falou, quer a morada? É agora. Eu falei, tá bom. Aceitou. Aí voltei, me reconciliei, comecei a ir com ele, acompanhar ele, e ele, Robson, aí eu tô no banco ainda, calma, já que é pra descer, já que é pra Deus me preparar, deixa ele me preparar. Sempre naquela, não vou. Aí no final do ano passado, já era, eles direto, eles falavam, Robson, nem pregava, se prepara a palavra, eu preparava a palavra, olha que engraçado, eu preparava a palavra, eu me via pregando, tipo, aqui em casa era muito engraçado, eu vinha pregando aqui, ó, igual você falou, você pregava, eu aqui em casa, lavando louça, às vezes eu falava, Senhor amado, mas o que eu tô fazendo? Eu falei, mas na igreja eu travo, não consigo ir lá, né? Até que um dia que ele pegou e falou assim, Robson, vamos fazer um propósito diferente com Deus? E eu falei pra ele, eu quero a mudança na minha vida 180 graus. Quero fazer isso aqui, ó. Virar de ponta cabeça. Aí ele pegou e falou, tá bom. Então aí foi no monte. Uma semana no monte, a gente orou de novo. Aí ele pegou e falou, o que você vai falar com Deus hoje? Eu peguei e falei, ó, que seja feita a vontade dele na minha vida. Eu tô tirando a mão do leme e vou só ficar no remo. Então pra onde ele levar eu vou. Amém. Aí ele, tá bom. Prepara que terça-feira você vai pregar. Tá bom, terça-feira eu vou pregar. Mas assim, por dentro. O medo é normal. No né? medo. Aí quando eu preparei a palavra, eu falei, vai. E no que eu preguei, foi assim, acho que foi, sabe aquela corrente que estourou? Sim. Aí eu falei, Jesus, mas eu quero ir além então, né? Já que é pra pregar. Aí foi quando eu pensei em fazer os vídeos. Sim. Aí eu falei, Jesus, vou fazer um vídeo. Aí ficava ensaiando, vou fazer, não vou fazer nada. Aí uma tarde eu tava indo trabalhar, eu ia com a moto, e era onde eu falo que Deus, quando Ele quer falar com você, filho, não adianta você fugir, porque Ele pega você nas horas que você menos espera. Verdade. Eu tenho mania de colocar louvor e tô indo aqui escutando na moto, daqui a pouco veio naquela presença de Deus e falou assim, vamos fazer hoje. Uau. Eu falei, Jesus, mas como assim hoje? Não? Você não falou o que você quer fazer? Então você vai chegar no seu serviço, você vai comprar, você vai fazer assim, acessar, e a gente vai... Cheguei no serviço, pesquisei o ring light, comprei. No outro dia eu falei, Jesus, então eu vou acordar cedinho, vou orar, dar um devocionalzinho e já vou fazer o devocional gravando. É isso aí. Evaldo, ó, sabe que assim foi coisa de louco? Puxei a cadeira ali, coloquei o light, Bíblia aqui na mão. Diz, ó, Deus tá mandando falar isso, assim, assim, assado, amém. E antes de eu sair, o que eu fiz? Falei, bom, Deus, seguinte, o Senhor mandou fazer, eu fiz, então agora eu preciso de uma resposta, se é para eu continuar ou não. Sim. Igual você falou no trem. Gente, isso não é questionar a Deus. Eu falei, isso não é questionar. Isso é você falar, Jesus, me dá uma resposta. Uma conversa. Uma conversa. Eu falo, Deus é o melhor amigo. A gente tem que conversar com Ele como a gente está conversando aqui. Mas assim, eu falei, Deus é tão bom quando a gente está alinhado, a gente está cumprindo as coisas dele. Eu saí daqui, eu passo 15 minutos pro trabalho. Eu cheguei no trabalho, aí eu fui sentar na minha mesa, tirei o celular do bolso, mensagem de um amigo que fazia tempo que a gente não conversava. Olha aí. Do que eu coloquei a mensagem para ouvir, ele, Robson, mas parecia que você sabia tudo que eu tô... Cara, eu precisava muito ouvir aquelas palavras. Comecei a me agradecer. Sabe que na hora eu só olhei assim, ó, falei, Deus, muito obrigado, então eu já sei que não vou parar. É isso aí. Aí tô aqui agora. É isso aí, não vai parar. E não vou parar. A cada dia mais você vai buscando conhecimento, o desejo vai crescendo, aguçando e você precisa só transbordar, né? Que seja uma vida que seja alcançada para Deus, vale mais. Né? Sim, vale muito. Isso eu tenho muito como propósito. Esses dias eu tava, na sexta-feira, depois que eu saí de lá, eu vim com isso na cabeça, de assim, Deus vem com a revelação, ó, você vai pegar para multidões. Só que a escola de Deus, ele não é assim, Deus fez a promessa, então vai lá que você está pronto. Não, você vai passar por um deserto ali, por um processo. Então, hoje eu falo, hoje, no meu coração eu carrego essa mensagem. Jesus, o Senhor vai me colocar para pegar para multidões? Amém. No tempo certo, eu sei que eu vou colocar. Então, hoje, coloque a palavra, pessoas que eu sei que uma pessoa, que a minha palavra, que entrar no coração dela e ela falar amém, eu estou satisfeito. Amém, glória a Deus. Então eu falo, se eu vou pregar para multidões um dia, amém. Eu creio na promessa de Deus. Mas
eu pregar para uma pessoa, eu não digo nem pregar, eu digo, eu falar do amor de Deus, do amor de Cristo para uma pessoa hoje, para mim já é o suficiente. É o suficiente. Que Jesus, na realidade, ele pregou tanto para a multidão, no Sermão do Monte, mais de 15 mil pessoas, como ele também pregou para uma mulher só, a mulher samaritana. Sim. Então, né, libertação, só um, que é o Gadareno, né? Na realidade, eu tenho até dó dele porque ninguém chamava ele pelo nome, mas pelas circunstâncias que ele estava vivendo, né? Endemoniado de Gadara, olha o nome do cara. Mas depois Jesus transforma a vida dele e ele vira o maior missionário de Gadara. Então, na realidade, Deus ele sabe trabalhar. A gente aqui é acelerado e às vezes a gente sai do tempo de Deus, né? Do timing. Sim. Deus fala assim, não, rapaz, fica aqui de boa, tranquilo, daqui a pouco. Por exemplo, o Jonas. Jonas é a história mais espetacular para falar sobre isso. Deus fala para ele o lugar, ele sabe para onde é. Deus falou, é isso aqui, vai para lá, para Nínive e faz o que eu mando, que é uma palavra rápida de sete palavras, que é a mensagem de Deus. 7 palavras só que Deus queria falar. Nínive vai ser submergida se ele não me obedecerem. Acabou, era isso a mensagem de Deus para aquela cidade. Para a cidade toda. Jonas foi o pregador que mais pregou para a multidão, que pregou para mais de 100 mil pessoas. Foi Jonas. Então o que acontece? O que Jonas faz? Vou nada, vou para cá. Escorrer. Porque Jonas sabia que a cidade era uma cidade em que existiam pessoas ali malvadas. Existia um castelo lá de caveiras de pessoas que os profetas que lá eles matavam. E a morte lá não era morte assim, vamos arrancar a cabeça só, não. Era morte. Era morte dolorida, de colocar formigas te comendo até você morrer. Era um castigo. Era castigo. Era. Então Jonas falou, tô fora, vou pra lá, nada, vou pra cá. Fugiu. Aconteceu o que aconteceu dentro do navio, todo mundo conhece a história. Jonas vai só afundando, né? Porque quem sai da presença de Deus só afunda, né? Desceu do navio desceu pro porão, do porão desceu pro rio, do rio pro fundo do grande peixe. E lá ele clamou. Então, uma outra coisa forte, não importa o lugar onde você está clamando, pode ser lá no ventre do fundo da escuridão que Deus ouve. Deus ouviu e conduziu de novo com o propósito. Deus poderia ter chamado outra pessoa? Poderia. Mas Deus queria fazer o quê? Uma obra em Jonas. Então, é forte isso. Deus queria fazer, porque ele poderia falar assim, tá bom, você não quer? Como a gente ouve por aí sempre, né? Você não quer, Deus vai levantar outro. Não é assim? Se não quer fazer, Deus vai levantar outro. Mas existem períodos que Deus vai chamar aquela pessoa para aquela missão. Então Deus não vai. Você pode até tentar fugir. Vem para cá, vai para lá, vem não sei o que, não quero. Mas vai chegar uma hora que vai ficar apertado. Talvez Deus está falando com alguém aqui agora. Vai ficar apertado. E aí você vai reconhecer. Porque é Deus que está mandando. E aí a pessoa, depois de passar por muita coisa, poderia ter evitado isso? Poderia. É que tem gente que vai ter que passar, porque se ouve vai, fechou, tá tudo certo. Agora, se ouve e não faz, vai passar por uma fase aí difícil. Você escolheu, porque a escolha, Deus manda, mas a escolha é sua. Você escolhe para onde você vai. As pessoas não entendem essa parte, né? Assim, é tudo questão de escolha. Você escolhe. Deus, ele faz a promessa e te dá a instrução. Acabou. A escolha de seguir a palavra de Deus ou não é da gente. É da gente. E hoje, eu falo, acho que a nossa geração, somos jovens, a gente já somos jovens, bem jovens, né? Mas assim, quando a gente entrou na nossa mocidade, eu acho que era um pouquinho até mais fácil. Sim. Porque a gente não tinha essa coisa tanto do imediatismo, por exemplo, as pessoas hoje querem tudo pra hoje. É que ansiedade, mal do século, né? Você vai, por exemplo, se eu pregar aí, se eu colocar uma palavra aqui sobre milagre, sobre cura, profecia, bom, porque a pessoa quer ouvir, eu quero a bênção agora. Sim. Só que foi o que você falou no começo. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. E as pessoas não entendem, e eu sempre gosto de falar isso, a promessa de Deus sempre está pronta pra gente. Sim. É a gente que precisa ser preparada, né? Isso aí. Falei, é a gente que precisa ser preparada. Eu sempre digo que, e é bíblico, né? Que tudo já foi preparado. Se você for ler a Bíblia, na realidade Deus vem começando do fim para o começo, né? É do fim para o começo. Então, a Bíblia fala que Deus vai lá no final e volta aqui no começo para falar de lá. Então, ele vem fazendo... Se você for ler nessa metodologia, de lá para cá. Por exemplo, a Bíblia
tem um começo, tem um meio, já tem um fim. A gente já sabe como vai ser o fim. Está escrito. Você consegue pular isso na Bíblia e você não consegue. Está escrito, já está tudo escrito como vai ser o fim. A gente que às vezes quer fugir, quer burlar, mas a gente já sabe. Então o que acontece? Eu entendi, né, essa ideia de começo, meio e fim. Então a vida é feita de ciclos, processo. Você vai começar, vai ter um meio, às vezes o meio começa a embaraçar. Mas se você continuar, você consegue chegar até o final. E essa é a proposta de Deus para você, chegar até o fim. Porque é melhor o final das coisas do que o começo, entendeu? E Deus já sabia, né? Tudo. Então, todas as bênçãos, como você já falou, já estão liberadas. Já foram liberadas. Todas as bênçãos, Paulo falou, todas as bênçãos já foram liberadas. Então, o que acontece? É a gente que tem que se disponibilizar e... Eu tenho uma mensagem, e essa aqui é a mensagem para me finalizar, se você permitir. Manda, fica à vontade. Eu gosto muito de pregar João 12. Então, João 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. João 12, você já vai ver Lázaro sentado. É muito forte isso aqui, porque é um espaço muito pequeno do 11 para o 12, e você vai ver o 11, Lázaro estava com o cheiro já estragado. Cheiro de morto. No 12, ele já está tranquilo, sentado à mesa. Então, olha o espaço de tempo, né? Um cheiro terrível, e agora ele já está sentado à mesa com um cheiro agradável. Eu vou falar um cheiro agradável porque eu vou falar o contexto. Então, o que acontece? Jesus é convidado para uma janta. E de fato, algumas versões dizem ceia. Ceia é janta, é comida. Eles vão, né, para o período de comunhão. Quem está nessa ceia? Jesus, alguns discípulos, com certeza estão aqui, faz referência de Judas ali, Marta, Maria e Lázaro. Então tá a galera toda ali. Cada um ofício. A Marta, ela estava servindo a Marta. Ela que foi preparar a janta, quem sabe. A Bíblia não diz nada disso, mas não dá a se entender. A mesa, os talheres, tal. A Marta que está fazendo isso aqui. A Maria, ela trouxe especiarias para derramar aos pés de Jesus. E ela começou a derramar perfume. Então, por isso que eu estou falando de um cheiro desagradável a um cheiro agradável. O Lázaro estava lá atrás e agora está aqui no cheiro agradável. Porque a Maria resolveu fazer quem ela é, porque ela gostava de derramar. Essa era a Maria. A Marta servindo. O Lázaro, você pode ler no texto, ele estava sentado. E alguém pode falar, peraí, enquanto a Marta está trabalhando, a Maria está adorando, por que o Lázaro fica sentado? Aí, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. E alguém vai questionar, Lázaro está sentado, ele está fazendo alguma coisa. Cara, aquela ceia ali é em agradecimento pela vida de Lázaro. A Marta e a Maria estão fazendo uma janta convidando Jesus por causa de Lázaro. Lázaro ali era alguém especial, né? Então, o que acontece? Lázaro sentado ali, conversando com Jesus, é algo muito fantástico esse texto, porque enquanto a Marta está servindo, a Maria está adorando, Lázaro está sentado. Então são pelo menos aí 3 reações eu vejo dentro de uma janta. Uma servindo, outra adorando e o Lázaro sentado. Alguém fala, vai ficar sentado. Cara, depois de uma ressurreição, cara, estar sentado ao lado de Jesus é a melhor coisa. E tinha o Judas, que são na verdade eu vejo 5 reações. Marta servindo, Maria adorando, Lázaro sentado, o Judas questionando, o Judas está questionando, e Jesus com a última palavra. Porque até então Jesus não fala nada. Depois você lê o texto, João 12. Enquanto a Marta está servindo, Jesus está falando assim, isso aqui, você nasceu para servir. Enquanto a Maria está adorando, isso aí. O Lázaro sentado, isso aí, comunicação, comunhão. O Judas, até o Judas que está reclamando, Jesus está quieto ainda. Porque ele está murmurando, falando assim, que mal, tá derramando isso aí para quê? Vamos vender. E dar para os pobres. Na realidade não era nada disso. Né? Não estava interessado em vender e dar para os pobres. Todo mundo conhece a história de Judas. Ele era o cara, um dos discípulos mais inteligentes de Jesus. Conhecia de matemática, de contabilidade. Era Judas. O mais inteligente. O resto era tudo pescador, tal. E ele era o mais esperto também para pegar na sacola. Então, até a murmuração de Judas, Jesus espera a hora certa. Então, enquanto está todo mundo ali, aí Jesus depois fala para Judas. Porque Judas começa a questionar Maria.
A Maria poderia falar assim, peraí, Judas, toma conta da sua vida. Né? A Maria tem controle emocional. Ela não fala nada para Judas. Porque, irmão, se você é um adorador, então você não precisa questionar de nada. Se alguém está falando alguma coisa da sua entrega, porque você está derramando muito, porque tem gente que fala assim, nossa, não para de adorar, não para de gritar. É o jeito da Maria. Deixa a Maria ser Maria. Deixa adorar. O Judas vai falar assim, para com isso aí. Para, porque tem gente que fala, não, tá demais, é excesso demais. Gente, é melhor você estar em excesso na presença do que você ser um Judas reclamando. Do que tem falta, né? O Judas, além de tudo, ele é ingrato, porque ele está na janta, está comendo e está reclamando. Está comendo da comida que a Marta está fazendo, está reclamando. Está ali no contexto, está reclamando. Tem muita gente que assim, está no contexto, está sendo beneficiado com a janta, com o cheiro, com o perfume que a Maria derramou, que o cheiro não é só para ela, exalou toda a casa, e está reclamando. Aí Jesus fala assim, ô Judas, deixa a Maria em paz. Não é a Maria que vai falar com Judas. É Jesus que vai falar com Judas. Então entenda uma coisa aqui muito forte. Isso aqui vai ficar marcado para muita gente. Você não precisa auto se justificar. Porque quem te justifica é o Senhor. No caso de Judas, se fosse alguém sem controle emocional, ia rebater na hora, vai tomar conta da sua vida, deixa eu fazer o que eu quero aqui. Mas a Maria continuou fazendo o que ela precisava fazer, sem olhar para Judas. Faça, apenas faça o que você foi chamado para fazer e para de olhar para quem está falando, que fulano está falando de mim, que não sei o que. Não, esquece isso. Que está com inveja de mim. Não, esquece esses negócios todos. Só faça o que você precisa fazer, o que você está fazendo, o que Deus te chamou para você fazer e esquece os outros. Entendeu? Jesus é que vai falar, deixa Jesus falar por você, não você ir lá. Jesus falou assim, deixa Maria em paz, porque ela escolheu a melhor parte. E ela começou a adorar. Então, eu acho que é isso aí. Você falando já veio aqui na minha cabeça. Se você está na presença de Deus e você está para adorar, e se tem alguém falando, foca em que Deus está ali. Acabou. Esquece. É que as pessoas, né, elas estão tão sem controle que às vezes vai até no automático. Querem adorar Jesus no automático. E adorar Jesus não é automático. É algo que vem de dentro, é algo especial. Então, sai um pouquinho do automático, né, e viva uma vida plena com Jesus. Vá para adorar, independente da sua situação financeira, independente do seu emocional, que você passou no dia. Quando você entra na presença de Deus, você esquece essas coisas. Se você quiser lembrar depois, você lembra. Eu, no meu caso, não lembraria. Mas você esquece e começa a viver assim. Você vai ver que a sua vida vai melhorar, as coisas vão melhorar, as portas vão se abrir, o seu emocional vai melhorar. Quando você parar de ficar olhando para o lado e olhar para quem você precisa olhar, que é Jesus. Eu falo, quanto mais você está na presença de Deus, mais a presença dele começa a te ensinar, você começa a cumprir os princípios, né? E o que o Evaldo estava falando, você ter controle emocional é fruto do Espírito. Sim. É fruto do Espírito, você, autocontrole. Autocontrole. Eu falo muito isso nas lives, que assim, quando a pessoa vem tentar tirar a paz, ela vem brigar. Sempre vai ter. Sempre, fato, você fala. Te criticar muitas vezes. Uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte, você tem a presença de Deus. É isso aí. Então, se ela não tá, você tem que lembrar, você tem a presença. Então, cabe a você ter inteligência emocional e ter o fruto espiritual e falar, o negócio é com Deus. Quem me corrige é Ele. Ele ainda pode usar um homem para me corrigir, mas ele ainda sabe a estratégia de me corrigir. Verdade. Então, galera, muito bom estar aqui. Muito obrigado. Eu sempre falo, vai assistir o programa, pega papel e caneta, que o Evaldo soltou muita lição forte aqui, coisa que você tem que anotar e levar para sua vida. Porque isso toda lição que a gente pega de Cristo leva para a vida, às vezes na hora, é o que a gente falou desde o começo da live. As coisas de Deus acontecem no tempo dela. Então você não pode entender o porquê que você entrou para assistir esse programa, o porquê que essa palavra falou tão forte dentro do seu coração. Lá na frente você vai entender. Fala, nossa, se não fosse aquela live que eu peguei, aquela chave que o Evaldo soltou para mim aquele dia, e hoje começou a fazer efeito e virou, né? Realmente vira, eu falo. Quando você se conecta com Deus, você começa a entender a palavra de Deus, você tem essas viradas de chave. Você começa a colocar em prática, você fala, agora eu estou entendendo o que eu estou falando. E outra, a partir do momento que a gente começa a escutar a palavra e entender, a Bíblia faz totalmente sentido. Isso aí.
Porque eu falo, não tem uma palavra que você não fala lá. Eu falo, depois, se você pegar meu bloco de notas, cada pregação sua tem Glória a Deus. aqueles que eu vou anotando, chega aqui para relembrar. Isso aí. Então, a Bíblia faz muito sentido. Amém. É o que você falou, a Bíblia faz muito sentido. Se você ler o começo da Bíblia, ela vai te dar uma noção da onde você está indo, você não vai entender nada. No meio você começa a entender e o fim dela justifica cada página que você lê. Essa é a conclusão. A conclusão. Show demais. Galera, eu vou agradecer mais uma vez a presença aqui. Sigam ele nas redes sociais, eu vou postar os banners, eu vou marcar ele lá de novo. Amém. Também tem o canal do YouTube, tem muita pregação lá. Se vocês tiverem interesse, o livro, se mandar um direct pra gente... Eu ainda preciso fazer a segunda edição, né? Uhum. E, na realidade, estou querendo fazer um outro livro. Mas breve aí eu posto nas redes aí. Posta aí, E a gente acompanhe ele compartilha. nas redes sociais. E a gente vai fazer mais um convite aqui. Amanhã, Sexta-feira. Sexta-feira forte. Sexta forte. Ó, e tá sendo muito forte, Amém. eu falo. Isso aqui foi uma entrada, né? Amém. Foi um aperitivo, assim, do que você ir lá nas sextas-feiras. Isso aí. Você vai ouvir ele pregar aqui, tem muita pregação. Gente, é muito forte. Amém. Eu falo, eu glorifico, mas a gente tem hora que Mas é assim, na presença eu a gente glorifico lá tem, porque a né? presença é muito forte. Galera, muito obrigado então. Depois compartilha o vídeo aí, segue ele lá nas redes sociais, que cada dia mais você vai estar aprendendo um pouquinho mais com a história de vida aqui do nosso amigo pastor. Amém. Deus abençoe, Amém. gente. Até a próxima. Fica na paz.